Quando nós recebemos esse tema, a desgraça real, de início até estranhei um pouco, porque era um tema estudado no Evangelho, contém no Evangelho, que é estudado nas terças-feiras, né, o Evangelho. Mas depois eu pensei um pouquinho e matei a charada, descobri que é em função exatamente do advento que está se aproximando o Carnaval. Então, é uma mensagem já servindo de alerta para todos nós a respeito do que irá acontecer, ou já começou a acontecer nessa festividade. O Carnaval, pela própria sua origem, não é tão boa. A origem desse festejo não foi de uma maneira bem salutar. Tem origem pagã, mas foi adaptado a religião dogmática, que podemos dar uma tradução do Carnaval como a festa da carne. A festa da carne. Ou seja, é aquele exagero, porque é alguns dias antes da Páscoa, onde o pessoal ficaria pela tradição religiosa 1 ou 2 dias ali sem comer carne. Consequentemente, já que iria passar alguns dias sem comer carne, então se fazia uma festa antes dos excessos. Aí não vem só a carne, como os outros complementos desses excessos. Então a origem do Carnaval, na verdade, é o excesso. Excesso de tudo. E nós já compreendemos da doutrina espírita que o mal está nos excessos. A diferença entre o remédio e o veneno é exatamente na dose. Tudo que a gente faz por excesso, logicamente, é prejudicial. Por isso que Buda diz que o melhor caminho é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. As extremidades, os extremos, na realidade, nos traz prejuízo. André Luiz, no livro Os Mensageiros, esse livro agora que é a origem do filme, né, Nosso Lar 2, na realidade se refere ao livro Mensageiro. E eu queria até aproveitar a oportunidade para exatamente convidar, eu já assisti ao filme, convidar na realidade a assistir esse filme. Em uma continuação, na verdade, mostra exatamente as atividades dos mensageiros que lá vem da colônia espiritual Nosso Lar, sob a coordenação da Aniceto, que é um instrutor do livro, e trazendo exatamente alguns tipos, lógico, são muitas tarefas. Pegou apenas aqui algumas tarefas realizadas por esse mensageiro. E nesse livro consta um fato, quando André Luiz chega no Rio de Janeiro, porque na verdade, quando eles estão aqui na crosta terrestre, eles estão situados no Rio de Janeiro, aquele centro espírita, né, de Isabel e Isidoro, na verdade se localiza no Rio de Janeiro. E em determinado momento, André Luiz observa aquela nuvem, não é nuvem de chuva, ali pairando ali numa determinada rua de Janeiro. E André Luiz questiona. Aí o instrutor, no caso o instrutor Aniceto, diz para André Luiz, isso aí é a somatória dos pensamentos, vamos dizer, pecaminosos da população. Agora imagina isso aí durante o Carnaval. A essa intensidade. Por isso que nós vivemos num ambiente, estou fazendo apenas uma introdução aqui exatamente para entrar na matéria propriamente dita, acho que é importante. Na própria obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu e outros livros, Evolução dos Dois Mundos, trata dos fluidos vitais e dos ambientes onde esses fluidos vitais estão mais localizados. Então vou colocar na ordem decrescente. Os melhores fluidos vitais, onde nós podemos absorvê-los, no campo ou na orla marítima também. O segundo, de cima para baixo, são nas florestas, que é um campo mais fechado, como tem muitas vezes animais mais grosseiros ainda, e não tem a radiação solar e não penetra no solo, também não é tão excelente o fluidos vitais, como o campo e como a orla marítima. E o terceiro, na realidade, pior ambiente fluídico para nós, são as grandes cidades, por aqui que pareça. Então, veja, nós vivemos num ambiente muito fácil de entrar em desequilíbrio.
Por isso que a gente às vezes tem de férias e vai para algum lugar mais calmo, mais tranquilo, para até absorver esses fluidos vitais, que é importante. A gente está sempre recebendo as boas energias, né? Nós recebemos aqui, como recebemos um passe, mas nós também podemos fazer a nossa parte, de ir à praia, a orla marítima e o campo também para absorver esses fluidos. Então, a cidade, na realidade, esse clima mais pesado, porque infelizmente, grande parte da população ainda está pensando em coisas ruins. E quando nós pensamos, nós emitimos nosso pensamento através de frequência, como acontece em rádio, televisão, etc. Nós emitimos, nós somos transceptores, emitimos essa frequência. E vão se somando. Como muitos pensamentos, a maioria ainda é equivocados, então cria, na realidade, paira sobre aqui, vamos dizer, nossa cidade, aquela somatória daqueles pensamentos ruins que nós possamos absorvê-los se a gente tiver os devidos cuidados. Por isso a gente tem cuidado do pensamento, cuidado do que nós estamos recebendo, vamos fazer a filtragem, né? Vamos melhorar nossos pensamentos, vamos melhorar nossas atitudes, porque vamos fazer a nossa reforma íntima, a gente melhora o nosso padrão de vibração e não consegue mais captar. Mantemos aquele rádio não mais sintonizado em boas estações. No último caso, desliga temporariamente, mas não liga na estação, rádio e televisão, onde só recebe coisas ruins. Isso vale em todos os aspectos. Então temos que ter muito cuidado, porque infelizmente vivemos num ambiente que não é um dos melhores, por causa dessa concentração. A visão espírita, ela nos dá exatamente uma percepção das coisas bem mais ampla, porque ela se aprofunda nas razões, na filosofia, na ciência e na ética e moral trazida por Mestre Jesus como guia e modelo. Então, é uma amplitude na realidade, aquele leque de 360 graus que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente comece a compreender e sentir valores que antes a gente não conseguia sentir os valores. Um dos pensadores da história, ele dá 3 tipos de visão que a humanidade normalmente detém. Ele primeiro começa com a visão ocular, né? A visão carnal, onde todos nós vemos as coisas, mas muitos de nós, nesse nível, às vezes, está vendo as coisas só em nível material. É o aqui e o agora. Vê aquilo ali, simplesmente faz uma análise apenas material das coisas. Não dá mais nenhuma importância além disso. Passamos despercebidos. E nós chegamos até a passar despercebido quando olhamos e encontramos com uma pessoa, como se ele não fosse filho de Deus. Só porque não é da minha religião, não é da minha cor, não é etc, etc. E às vezes até desconsidera que eu estou cruzando com um semelhante, um filho de Deus como nós. Chegamos até a esse extremo. É a visão puramente uma visão materialista. Outra visão é uma visão já mais aprimorada, é uma visão mais usando a razão. Quando se usa a razão, você consegue filosofar no bom sentido, para encontrar mais alguma coisa daquele objeto, daquela pessoa. Aí já começa a fazer uma análise um pouco mais apurada dos fatos, dos acontecimentos e das próprias pessoas. Então usamos a razão, usamos apenas o olho. Enxergamos as coisas, mas já pensamos em raciocinar sobre aquilo ali para chegar a algumas conclusões. E a terceira visão é a visão contemplativa. É mais aquela visão mais transcendental. Transcendental, cada um vai ter seu nível de profundidade nessa visão transcendental. Quanto mais evoluído o espírito, logicamente a sua visão transcendental tem um alcance maior. Nessa visão transcendental, você não está mais não mais na visão materialista, não apenas usa a razão, mas usa os sentimentos. O sentimento que é uma coisa íntima do próprio espírito, da construção do espírito. Então, quando eu estou fazendo a visão contemplativa, eu como espírito, eu estou, além do mais, além desses outros valores, eu estou colocando sentimento no meu olhar, sentimento no enxergar das coisas. É isso que a doutrina espírita nos oferece. Nos dá essa visão contemplativa, a visão transcendental, prospectiva. Então, o fato que está acontecendo, eu já começo a realizar como estarei isso aqui há 50, 100, 200 anos, há 1000 anos.
é contemplativa, é mais profundo. Eu vejo o seguinte, as consequências no mundo espiritual, como está sempre escrito no Evangelho de Jesus. Você faz aqui e, logicamente, recebe principalmente essas consequências no mundo espiritual. É a visão contemplativa. Porque se a gente não tivesse, na realidade, já um pouco dessa visão contemplativa, a gente não estaria sentado aqui. Porque às vezes a gente já tem o nosso emprego, já tem as 3 refeições, já conseguimos um lugar para dormir, etc, etc. E nível material nós temos aí. Quando a gente vem buscar aqui, a gente vem buscar alguma coisa permanente. É uma coisa do espírito. Que quando ele deixar esse corpo físico, estas coisas, virtude, estarão conosco. Então viemos na realidade buscar as coisas virtuais. Que cada um de nós já estamos mais ou menos, né, arrumado, organizado dentro da situação socioeconômica. Então viemos buscar algo mais. Esse algo mais é do espírito. É sinal que já temos a visão contemplativa. Tem um exemplo muito famoso dessa visão, das 3 visões, a respeito de uma flor. Existia uma flor na estrada, alguém já deve conhecer essa história, né? Onde passavam as pessoas ali. E passou uma pessoa, praticamente um materialista, né? Visão materialista, e olhou aquilo ali e viu apenas mais uma flor. Mais uma relva que estava por ali, que nasceu ali na beira do caminho. Visão totalmente materialista. Depois passa um florista a observar a flor, já observa as cores dela, a maneira como ela se apresenta, o perfume dela. Ele já faz comparação com outras flores que ele conhece. Então já faz uma análise mais profunda em relação ao materialista. Mas finalmente passa um espiritualista, não vou nem chamar espírita, espiritualista. Já tem uma mais ampla. Além dele enxergar aquilo que os 2 anteriores enxergaram, ele faz outros questionamentos mais transcendental. Por que aquela flor nasceu ali? Quem plantou aquela flor ali? O que aquela flor está representando para as pessoas que passam ali? O que aquela flor está representando para ele, pessoalmente? E no final, eleva o pensamento ao alto e agradece a natureza, porque aquela flor está presente. Então veja, a flor é a mesma. As visões, nossa, é que diferencia. Os fatos, as pessoas, quando a gente olha para uma pessoa, cada um dá a sua análise, de acordo com a nossa compreensão. Não é isso? É a chamada reputação. A reputação é a maneira como enxerga e a gente faz a crítica a outras pessoas. É reputação. A reputação não pertence à pessoa. A reputação pertence a mim. Eu estou analisando conforme que eu enxergo as pessoas. O caráter não, o caráter é da pessoa. É ele. E Deus nos vê através do nosso caráter, não da reputação. A gente deve viver baseado no nosso caráter. É aquilo que a espiritualidade superior nos enxerga, e aquilo que Deus nos enxerga, é aquilo como Jesus nos enxerga, é através do nosso caráter. É íntima, aquilo que os outros não vê, nem às vezes nem percebe. E que os outros percebem, em termos de reputação, conforme as qualidades, vamos dizer, morais e desconhecimento de cada um que esteja fazendo a análise. Um preâmbulo, introdução para que a gente veja exatamente o objetivo do entendimento da lição de hoje, a desgraça real. A desgraça real, que nem sempre é desgraça. E veja como, às vezes, no dia a dia, mesmo nós espírita, às vezes, ou espiritualista, nós equivocadamente respondemos, às vezes, uma questão como se fosse materialista. Às vezes, quando a gente pergunta sobre uma pessoa, um familiar nosso, às vezes um filho, a gente diz como ele está bem de vida. Está bem de vida. Fez a faculdade, se casou com a fulano, cicrano, etc., das qualidades, é rico, é pobre, mora no apartamento em Boa Viagem, etc. Entendeu? Descreve, dá todas as qualidades, mas em níveis materiais. Ele está bem de vida. Será que ele está, além de estar bem de vida, está bem com a vida?
Então a pergunta, na realidade, seria mais interessante, que a outra pergunta é um pouquinho mais de curiosidade. A pergunta para mim deveria ser, né, seria melhor, se ele me perguntasse como a pessoa está, né? Está bem de vida, está bem com a vida? Porque às vezes você pode casar com uma mulher rica, uma moça rica, bonita, etc., né? Morar num palacete, etc., ter excelente emprego, etc., ok. Está tudo bem socioeconomicamente. Mas será que está feliz? Será que está feliz? Por isso, quando chegamos lá em cima, tem muitos relatos, o Bete Campos, André Luiz, onde questiona, não, mas era isso, não estou perguntando o que você era, estou perguntando o que é que você fazia com isso. Eu era casado, tinha 2 filhos, não perguntei quantos filhos você tinha, eu perguntei o seguinte, se você teve filho, o que é que você fez com o filho? Eu posso não ter filho, tá ok, mas o que você vê quando você encontrava uma criança? Então, lá em cima, eles vão nos incentivar a nos questionarmos aquilo que a gente é verdadeiramente e não que a gente possuía materialmente. Ninguém vai perguntar se é espírita, se é católico, se é evangélico, etc, etc. Não vai perguntar religião, não. Deus não tem religião. Jesus não tem religião. Vai perguntar dentro da tua religião, você tinha religião? Ótimo. Dentro da tua religião, você era uma boa pessoa, fazia caridade, etc. Então, por isso o Espiritismo diz, né, fora da caridade não há salvação. Diz assim, não é fora do Espiritismo, fora do Jefa não há salvação. Não. É fora da caridade. E eu posso fazer a caridade sendo espírita, não espírita. Sendo espírita, nós recebemos mais informações para enxergarmos a ser mais caridosos. Nos ajuda, na realidade, não resta dúvida. Como eu falei, como a doutrina espírita é ciência, filosofia com consequência religiosa, com cunho religioso, daí podemos considerar com religião, não no sentido dogmático, mas no sentido de nos aproximar, facilitar nos aproximar a Deus, que é a nossa destinação. Nesse sentido, com certeza, a doutrina espírita é religião, não no sentido dogmático. Aqui não existe nenhum sacerdote, aqui não existe hierarquia de posicionamento. O que existe é apenas uma diretoria e os níveis, que, como é normal, com qualquer empresa tem que trabalhar dessa maneira. Então, a doutrina espírita nos oferece toda essa gama de informações para que a gente possa agora, vamos entrar agora no assunto propriamente dito, a gente analisar na realidade o que é desgraça real, o que é felicidade, ou o que é infelicidade. Que às vezes nós vamos ver aquele que aparentemente é ruim não é ruim. Eu quando era pequeno lá no meu interior, aí quando morria alguém passava, falava para o meu pai, seu João, houve uma desgraça na casa de Cicrano. Eu quando era criança já sabia, alguém morreu. Aí eu digo, mas vem cá, então Deus está fazendo desgraça, né? Não é isso? Se desencarnar na nossa linguagem é uma desgraça, então Deus está fazendo desgraça. E ninguém raciocina para isso. Ninguém raciocina isso, que Deus está fazendo desgraça, como está? Então, desencarnar é uma coisa ruim? Não é coisa ruim. Ruim é como você está desencarnando, pode ser bom ou ruim. A maneira como você está desencarnando, está perturbado, está com raiva, está com ódio, aí tudo bem. Mas desencarnar é um processo natural. Então, Deus só fez uma coisa boa quando a criança vem. Quando a gente reencarna aqui, ótimo, excelente e tal. E a volta? Quem é que tem que estar gerenciando isso? Não é o mesmo Deus? Então não é desgraça. Então, morrer não é desgraça. Morrer não é coisa ruim. Agora a gente pode se preocupar e rezar para que a pessoa esteja desencarnando com tranquilidade. Porque mais cedo ou mais tarde vai desencarnar. Não temos como por aqui, né? Quantas vezes já fizemos isso e quantas vezes iremos precisar a fazer. Então a questão também, nós falamos do estar bem, né? O estar bem de vida, o estar bem com a vida. E do ter e o ser, né? O ter é uma coisa importante dentro do nosso relacionamento aqui, com o corpo encarnado, das coisas, né? Para o nosso conforto, nossa alimentação e nossos compromissos. Mas o ter é uma coisa transitória. A posição socioeconômica nossa é transitória. A gente pode ser, da nossa escala aqui no Brasil, um posicionamento maior, né? Como presidente da República, um senador, deputado federal, etc. Ou um grande empresário, etc. Né? Questão de posição socioeconômica. Mas isso por aqui, fica no túmulo. É importante,
Traz o progresso, traz, não resta dúvida. A riqueza traz o progresso, é necessário. Mas deve ser apenas um trampolim para que a gente conquiste as coisas espirituais. Ah, eu sou médico, sou engenheiro, sou sapateiro, eu sou pintor, etc. Ótimo. É um trampolim para que nessa existência você conquiste as verdadeiras as coisas, que é a coisa espiritual, que é o ser. O ser é uma coisa permanente, é o que você é. Então, quando a gente chega lá em cima, vamos ser questionados o que nós somos e não o que nós temos. O que nós temos ficou aqui. Agora, o que nós somos está conosco. Somos nós mesmos. É isso que é questionado. Então, a nossa busca maior aqui, é o fundamental, o principal, é o quê? É o ser. Aqui, a maior preocupação nossa, o que eu estou construindo, verdadeiramente vai ficar comigo? Vai. É o quê? A virtude. A virtude. E tentamos eliminar o defeito, porque o defeito vai com a gente também, temporariamente. A virtude é permanente. O defeito é temporário. Tem um prazo de validade? Tem. Quem estimula o prazo de validade? Somos nós. Certo? O nosso defeito tem um prazo de validade e somos nós que determinamos quando é que a gente quer eliminar o prazo aquela validade. Vai depender do nosso esforço, logicamente. Também do ambiente, pode ajudar e pode atrapalhar. Então, o ter é transitório, tem sua importância, mas como trampolim. O ser é permanente, é a verticalidade, é transcendental, é aquele que vai conosco para a nossa evolução, até que nós possamos conquistar a felicidade plena como espírito puro. Aí no Evangelho, agora voltando ao tema central, a desgraça real, que está com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o capítulo das aflições, né? Aquele maior capítulo do Evangelho, das aflições. Por quê? Porque no princípio expiação em prova, onde nós ainda temos nossas dificuldades, nossas imperfeições, as aflições são permanentes. Capítulo 24. E é de uma mensagem dada pelo Espírito Delfina de Girardia, Paris, 1861. Que nós vamos ler e dar, logicamente, as interpretações. Quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens os supõem. Então, aquele que às vezes houve uma desgraça, por trás disso, às vezes não tem nada de desgraça. Porque se você olhar o aqui e o agora, aí você acha que é uma desgraça. Mas se você olhar mais na frente, por isso a importância do conhecimento doutrinário, da doutrina espírita, dos princípios doutrinários, para que a gente possa compreender isso. Daí, além das palestras, nós temos o grupo de estudo, que agora mesmo terminou um, que era no sábado, né? O grupo de estudo, que a gente aprofunda mais, questiona. Numa palestra dessa é um monólogo. A gente não pode questionar, o que o tempo não dá. Mas no grupo de estudo a gente vê as opiniões dos outros, nós damos as opiniões e fazemos nossas perguntas. Então, amplia, na realidade, os nossos conhecimentos. Eles veem na miséria, Maria de nós ainda, no fogão sem lume, né? Sem luz, um fogão que não tem nada para cozinhar. Num credor que o ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, né? Uma criança recém-nascida ali e desencarna. Imagina, às vezes, o trauma para uma mãe, né? E para um pai. Nas lágrimas, nos féretros, que se acompanha com o coração desperdiçado, aquele caso que eu falei, né? Descarnar alguém, aquela choradeira, aquelas coisas todas. Chorar, ótimo. Chorar, pode. Pode, ok. Pode ficar um momento triste assim? Pode. Desespero, não. Né? Aí sentir, chorar, tudo bem, aquelas emoções, normais, sentimentos, ótimo. É sinal que a gente tem respeito e consideração com aquelas pessoas. Desespero, não. Desespero é esquecer que Deus é justo e misericordioso. Bom, justo e misericordioso. A gente não pode esquecer um dia disso aí. Nada está errado nas leis de Deus. O que está errado ainda é nossa incompreensão das coisas que acontecem.
nas angústias, na traição, na desnudação do orgulho ferido, né? Uma das coisas ainda que nos fere muito, orgulho ferido. O orgulho ferido leva até o extremo no caso do suicídio, orgulho ferido, né? Chegamos ao extremo, né? Cometemos um crime contra o nosso próprio corpo. Então, muitas pessoas, às vezes, nisso aí está com orgulho ferido e acha que é uma desgraça. E ali está servindo, às vezes, como remédio, como uma lição, para ele despertar. Raciocinar sobre aquilo ali. Por que é que está acontecendo comigo? Com certeza não é vingança de Deus. Deus não se vinga de ninguém. Deus não castiga ninguém. Por incrível que pareça, Deus não castiga ninguém. Nós, que quando realizamos um ato imoral, contrário à lei de Deus, nós, no mesmo momento, estipulamos já a nossa sentença. Essa sentença nós iremos cumpri-la quando tivermos condições. Às vezes, um erro que nós cometemos hoje, só temos condições de repará-lo na próxima existência. Mas está gravado. E aquilo só vem à tona quando nós temos condições de reparar. Por isso, muitas coisas ficam esquecidas temporariamente, como encarnado e como desencarnado, porque o momento não é propício a tomar conhecimento. Às vezes, como desencarnado, nem toma conhecimento de tudo que nós cometemos os erros. Porque aquilo ali não é importante ainda para nós, nós não temos condição de reparar. E se tivesse conhecimento de todos, na realidade, a gente entraria, na realidade, em grandes aflições. E aquilo, as coisas vêm paulatinamente, da maneira tal que a gente tenha condições de trabalhar com aquilo para reparar. Então, nós vamos cumprir a nossa sentença nos erros, e daí, feito isso, é que nós vamos estipular o prazo de validade daquele mal que nós inserimos, quando fazemos conosco mesmo, ou faremos com semelhante, pela lei da ação e reação, o que a gente faz com os outros também nos atinge. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências dos fatos, mais do que no próprio fato. Então, a desgraça, na realidade, está nas consequências. Aí a gente vem agora relembrando o carnaval. Aquela falsa felicidade, aquela falsa alegria, pode trazer uma consequências violentas nessa reencarnação e outras reencarnações, pelos males que a gente possa fazer ali, ou até recebê-lo. Então as pessoas se envolvem naquilo ali, esquecem, vivem uma vida totalmente materialista dos excessos, aí as consequências disso. As consequências disso vêm depois. Não necessariamente nessa existência. Por isso que muitas coisas, parte do que nós estamos passando hoje, das nossas aflições, é em função do nosso erro do passado. Por isso a gente olha determinadas pessoas, tranquilas, excelentes pessoas, mas está passando com dificuldade. A gente chega até a questionar, então Deus não é justo. Aí tem a personagem Júlio, do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 24, onde ele tem 5 filhos, só a filha Laura é tranquila, a esposa também tranquila, a companheira tranquila, e 4 filhos, um mais desequilibrado do que o outro. E o Júlio ainda tem um pouco paralítico, não é? O corpo perfeito, sofrendo com aqueles 4 filhos. Excelente pessoa, só faz caridade, etc, etc. Quem vê aquela cena ali, vai dizer, Deus não é bom. Com a ideia, aquela visão inicial dele, materialista. Deus não é bom. Como é que o excelente pai de família, uma excelente pessoa, está passando por todo esse sofrimento? Aí o instrutor diz, André Luiz, diz para todos nós, né? Olha, o Júlio, em outra reencarnação, era um assaltante de estrada. Aliciou 4 jovens para o seu bando, transformando aquele jovem em assaltante também, trazendo totalmente desequilíbrio para esse jovem. Agora, ele está reparando os erros que cometeu. E qual é a reparação dele?
colocar esses 4 jovens no bom caminho agora. Se essa reencarnação não for suficiente, ele virá novamente em outras situações, ainda com a responsabilidade daqueles 4 jovens. Qual vai terminar a reparação dele? Quando aqueles 4 jovens agora foram bons cidadãos. Aí ele se perdoou. Que a gente pede perdão a Deus, Deus aceita o pedido, e nas nossas ações é que a gente repara os erros. E quando ele repara os erros, nós nos perdoamos. Deus aceita o pedido e dá todos os meios. Entre esses meios que Deus dá são as reencarnações, as infinitas reencarnações. Joga você na família isso e aquilo, a espiritualidade coordena isso, lógico, para que você nasça naquela situação, para que você possa reparar erros do passado. Por isso que às vezes a gente não consegue entender. Não consegue entender porque a gente às vezes aquela primeira visão ocular, e no máximo uma visão com a razão. Mas a gente não está ainda com a visão contemplativa, transcendental, para enxergar essas coisas. Então aquele Júlio, que é uma excelente pessoa, teve sua dificuldade no passado. O professor Beltrão, professor de física, no Colégio Joaquim Nabuco, quando eu fazia o científico, depois eu encontrei com ele, que eu não sabia que ele era espírita, ele dirigindo uma reunião pública, onde eu estava na palestra, e ele estava como dirigente. Ele contou um fato de uma moça, aqui de Recife, excelente menina, tal, já estava fazendo faculdade, era filha única, fazia tudo certinho, estava tudo bem. Aí na faculdade começou a entrar em contato com algumas pessoas, de alguns hábitos, alguns costumes não tão legal. Certo? Pode ser legal, mas era imoral. Pode ser legal atualmente, mas era imoral. E a menina estava entrando já para um caminho, e os pais já estavam começando a perceber alguma coisa errada com a filha. Os pais eram excelentes pessoas, não precisavam passar por aquela situação. Aquela menina tinha crédito na espiritualidade, quando encarnou, porque já era um espírito, na verdade, tinha alguns méritos. Mas foi envolvido, como muitos de nós, né? Envolvido e estava no caminho errado. Houve um acidente na Avenida Agamenon Magalhães, ela foi no carro, vindo já de uma festa dessa aí, e ela foi a única que desencarnou. Depois ela se comunicou no centro que o Beltrão, esse professor, trabalhava, dando uma mensagem para a família dela, que aquilo ali tinha sido ajuda à espiritualidade para que desencarnasse, para evitar o mal maior. Aquela aparente desgraça daquele pai, com a filha única que desencarnou, aquela excelente menina, ia trazer muito sofrimento para ele não precisava passar, nem ela precisava, ela tinha seus méritos. Aí acelerou um pouquinho o desencarne dela. Acidente, por isso qualquer coisa, se é acidente ou não, isso aí pouco importa. O que importa, na verdade, é como a pessoa está desencarnando. Não tem uma morte pior, nem uma morte melhor física. O que existe é um desencarne melhor ou um desencarne pior. Ou seja, o desencarne é do espírito, a morte é do corpo físico. Um acontecimento pode ser considerado ditoso, mas que acarreta consequência funesta. Apego aos bens materiais, amor possessivo, a inércia, os exageros e vícios morais. Às vezes ganha na Mega Sena. Você sabe que muitas que ganham na Mega Sena e com o tempo foi uma desgraça para ele. Aparentemente essa felicidade, a primeira coisa que às vezes as pessoas fizeram é destruir a família. Destruir a família já começa as coisas a se complicar. A primeira coisa. Aí vem aqueles falsos amigos. Aí vem as viciações. Muitos deles se tornaram pobres novamente. Pobres sem família. Pior do que estava antes de ganhar a Mega Sena. Porque não tinha estrutura para isso. O que aparentemente foi uma felicidade ganhar na Mega Sena, na verdade, para um futuro, foi uma desgraça real. Outro acontecimento pode ser considerado desgraçado, a princípio, por causa da sua contrariedade que traz aí naquele momento, mas acaba produzindo bem. Uma morte natural, doença kármica, dificuldade financeira, limitações físicas. Quem já leu aquele livro Missionário da Luz, terceiro livro da coleção de André Luiz, daquela reencarnação de Sergismundo, capítulo 13, tem narrativa. Oi?
Missionário da Luz. O terceiro livro. Mensageiro é o segundo. Esse aqui que estou falando é do Missionário da Luz, que é o terceiro livro. Certo? Alguns espíritos pedem para exatamente vir com defeito na perna, outro problema da tireoide ou paratireoide. Quem é da área de medicina sabe as consequências disso aí, né? Isso por quê? Possivelmente, em outra encarnação, ele tinha vindo com um corpo sarado na linguagem atual, né? E deve não ter usado bem um corpo sarado. Então, aquele espírito preocupado agora de não cair, de não ter uma recaída, pediu para vir com defeito. Veja, a consciência desse espírito. A gente vê agora uma pessoa que nasceu determinada com dificuldade, e às vezes pode ter sido ele que pediu. Às vezes não, foi uma do passado, uma ação kármica. Às vezes não necessariamente. Espontânea vontade, pediu a espiritualidade na preparação lá reencarnatória para vir naquelas condições. Já um espírito que tem mais compreensão sobre a sua responsabilidade reencarnatória. Também tem no livro No Mundo Maior, deve ser o 5º livro, ou 6º da coleção de André Luiz, onde tem a desencarnação de Fabrício. Não se confundiu com o Fernando do livro, do filme agora, né? No filme agora, Nosso Lar 2, tem a desencarnação de Fernando, que Aniceto mais André Luiz, né? E Vicente promove o desencarne do Fernando. Aquele Fernando praticamente está tendo uma desencarnação mais ou menos assim, bem parecida dentro da normalidade, vamos dizer assim. Uma mediana aí. Desencarnação mediana, sem muito trauma. Mas esse Fabrício, do outro livro, No Mundo Maior, a espiritualidade está apressando o desencarne. Ele está desencarnando antes do tempo. Para a família seria uma desgraça. Mas por que a espiritualidade está promovendo o desencarnante do tempo? Por alguns méritos. No passado, ele fez a traquinagem dele. Abandonou 3 irmãos para ficar com a herança, fez uma confusão, mas nessa existência é um excelente pai de família, para a esposa, para os filhos. Então, conseguiu os seus méritos. Tinha um demérito do passado, que vai resgatar. Mas tinha um mérito, por isso que a lei deu, olha, os méritos e os deméritos. Então ele tinha um mérito agora. A família não precisava passar por aquele sofrimento, porque ele está desconfiado de todo mundo, até da mulher. Quando ele dá comida para ele dizia que estava veneno. Ele estava esquizofrênico já, entrando no processo de loucura. E aquela loucura, aquela situação, não ia ajudá-lo, nem ia ajudar os familiares que não precisavam passar por aquela situação. O que é que a espiritualidade fez? Apressou o desencarne de Fabrício. Então, uma aparente desgraça ali estava sendo um santo remédio para ajudar o Fabrício, para que não caia em mais erros, não piora a situação reencarnatória, questão de mérito. Certo? Na lei tudo é mérito, não tem nada de arrumadinho, nada de entrar pela janela. As coisas que a gente conquista é os méritos, né? Tá lembrado do bônus hora lá do Nosso Lar? Onde você trabalha e quando cuidar de criança, ainda recebe em dobro. É um mérito. Não tem nada de jeitinho não, porque é amigo do meu amigo, não. Lá você tem, na realidade, o que você é verdadeiramente. É o ser, é a conquista. O Fabrício está tendo esse apressamento do seu desencarne em função exatamente dos seus méritos conquistados agora e também da família que não precisava passar por aquela situação. A infelicidade, ou seja, a desgraça real, é a alegria, o prazer, que a gente vê aí, no caso, pelo menos aí nos carnavais, certo? O tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que vai fazer calar a consequência, né? Cuidar do nosso corpo, jeitado, ótimo, né? O Chico Xavier se preocupava de usar aquele bonezinho lá. Perguntaram para ele, mas porque eu quero me apresentar melhor para as pessoas, né? Não quero que a pessoa tenha um rosto melhor. Então, cuidar do corpo, o homem, a mulher, não importa, vou cuidar. Agora, ficar endeusando de dia e de noite, não, aí já é exagero, é o extremo, não é isso? Cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar. É uma obrigação, até ficar mais bonito para os outros, né? Para os outros não correr da gente, se afastar.
Agora, ficar endeusando como aquele fosse o principal, não, é o exagero, é os extremos, né? E que atordoam o homem com relação a seu futuro, ou seja, só traz a dificuldade para o futuro. Então, o que seria agora felicidade? Só pegando alguns itens, né? O que seria felicidade verdadeiramente? É o estado de consciência plenamente satisfeita. Estado de consciência. É aquilo que está dentro de nós. É aquilo que Jesus falou, o reino de Deus. Que o reino de Deus dentro de nós, cada um já tem um reino de Deus dentro de nós, certo? E a gente está construindo o reino de Deus. Quando veio vir construir o reino de Deus dentro de nós, não é uma coisa de fora que Deus, você vai para lá, ali está o reino de Deus, você vai ficar ali. Não, não. Cada um de nós estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Ou seja, melhorando nosso padrão de vibração, nosso sentimento, se aproximando não fisicamente, se aproximando, vamos dizer, em termos de sintonia, já que Deus está aqui distante a todos nós, independente das nossas condições. Por sintonia que a gente está afastado dele. Mas, fisicamente, vamos dizer assim, entre aspas, Deus está aqui distante de todos nós. Nós é que não conseguimos senti-lo. Iremos começar a sentir cada vez mais à medida que nós estamos nos espiritualizando. Aí iremos, na verdade, se aproximar de Deus, não em termos de distância, em termos de vibração. Aí o Espírito Puro, como Jesus disse, eu e meu Pai somos uno. A sintonia de Jesus com Deus é plena. Daí ser um dos Messias, entre os Espíritos Puros, ser um dos Messias responsável aqui pelo nosso sistema planetário, particularmente nossa planeta Terra. Então veja aí a sintonia de Deus, de Jesus com Deus. Eu e meu Pai somos uno. Ou seja, já uma sintonia perfeita entre o Filho, um dos filhos, e o Pai, nosso Criador. Procuramos a felicidade onde ela não está. Esse é o grande problema. Procuramos a felicidade onde não está. Ou que está em determinado lugar. Aí o grande feliz. A felicidade não está no lugar, está no caminho. A felicidade não existe transferência de felicidade. É uma conquista. Onde estiver, a gente vai exatamente conquistando a felicidade. Não existe caminho para a felicidade, é o próprio caminho. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos de ver-lhe as consequências. E a doutrina espírita nos permite ver essas consequências no futuro. O que vai trazer para nós esse ato que eu estou praticando hoje. Tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa na vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Deixando esse corpo, nós temos nossa aura, né? E os espíritos mais elevados nos vê pela nossa aura. Não tem como a gente chegar e mentir. Não tem como a gente enganar. Aqui a gente consegue enganar. Como desencarnar, não tem como enganar. Eu sou isso e aquilo. A outro espírito vai ver cá, aqui é a tua aura, aqui é a tua luz. Se você diz que é isso e isso, mas a tua luz não está representando o que você fala. Então, nós somos verdadeiramente o que nós somos como desencarnados, só como perispírito. Aqui no corpo físico é um abafador de sensações, ninguém não consegue ver a aura de ninguém ainda, né? Daí a gente consegue enganar ainda uns aos outros. Os sofrimentos materiais, às vezes independentes da vontade das pessoas, mas os sofrimentos morais são todos responsabilidade nossa. Às vezes nós estamos sofrendo, às vezes em função de alguns elementos da família, como o Júlio está sofrendo, né? Na nossa narrativa, por o país que a gente está, a situação que está, das pessoas, aí, desculpa, nós recebemos um sofrimento em nível material. Mas o sofrimento em nível físico é responsabilidade de cada um. Por isso que a dor, na realidade, é igualitária. Uma dor de rins é igual para todo mundo. O sofrimento é diferente. Cada um sofre de maneira diferente. A dor é igual. O sofrimento é particularidade de cada um de nós. E quanto mais espiritualizado, menos dor nós sentimos. Então, em nome da felicidade, nós procuramos a desgraça real. Imagina quantos companheiros e companheiras, na próxima semana, estão saindo de casa em busca da felicidade. E, na realidade, poderão, lógico, não podemos afirmar, que estão buscando a infelicidade, a desgraça real,
e vai trazer consequência para essa ou para outras reencarnações. O Espiritismo, na realidade, por ele ser esse tríplice aspecto, nos dá exatamente uma consciência clara de a gente ver mais longe. Não somos melhores do que ninguém. Apenas o Espiritismo nos abre um leque para que a gente possa, na realidade, ter uma visão mais ampla do presente e do futuro para nós chegarmos às conclusões. É isso que o Espiritismo fornece para nós. Então, em consequência disso, de tudo isso aí, nós podemos asseverar, como diz Allan Kardec, a melhor religião é aquela que nos oferece mais meios para que a gente possa caminhar em direção ao nosso Criador. Essa é a melhor religião. Aquele que não cria os mitos, não cria os obstáculos, não cria os rituais, mas vai na essência. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado na ética, do ensinamento ético de Jesus. É exatamente aquele que é o melhor ensinamento que nós temos. Ele como guia e modelo da humanidade. Não temos outro. E para nós encerrarmos o nosso monólogo da tarde de hoje, tarde e noite, né? Está quase chegando. Só relembrando os nossos objetivos, né? Nosso objetivo principal, que é exatamente as conquistas espirituais. A gente não pode esquecer. E fazer sempre aquela pergunta, ou a afirmação, Deus é justo e misericordioso. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Tem que fazer essa pergunta diariamente. E relembrando a pergunta, esqueci agora, mas a pergunta deve ser a pergunta 822 e 922. Sobre a felicidade relativa. Foi questionado. Nessas condições de um planeta, etc, etc. Podemos ter felicidade relativa? Os espíritos responderam, sim. Em relação aos bens materiais, é aposto necessário. Em relação à vida material, é aposto necessário. Em relação aos bens materiais, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a gente ter a felicidade relativa, precisamos ter aposto necessário, a consciência tranquila que está fazendo aqui, o máximo que possa fazer dentro das nossas condições, e a fé no futuro, sabe que amanhã poderá ser melhor do que hoje, desde que eu construa esse amanhã hoje. Que a paz de Jesus continue conosco.